silenciado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram. É com grande alegria que damos início à série de podcasts que integram o projeto Mulheres Indígenas em Contextos Urbanos, Construindo o Direito de Existir. Esse projeto está vinculado ao edital de chamamento público proposto pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Rio Grande do Sul, publicado em janeiro de 2021. O projeto Mulheres Indígenas em Contextos Urbanos é uma iniciativa do Centro de Referência Indígena Afro do Rio Grande do Sul, que tem sua origem no movimento conhecido como Ocupação Baronesa, que aconteceu em 2019. O movimento envolve as lutas das mulheres indígenas pelo direito ao território e à moradia. O Centro de Referência Indígena Afro do Rio Grande do Sul se constitui numa rede de solidariedade que tem como objetivo dar assistência às mulheres indígenas em contexto urbano que necessitam de acolhimento na capital para comercializar seus artesanatos ou para buscar sua subsistência. As atividades e ações têm a participação de mulheres indígenas que vivem no contexto urbano da cidade de Porto Alegre, além das mulheres indígenas aldeadas nos municípios de Viamão e Camaquã. A iniciativa de criar o projeto Mulheres Indígenas em Contextos Urbanos, Construindo o Direito de Existir, nasce das lutas por visibilidade e por respeito a essas vivências. Por meio desses podcasts, vamos falar sobre nossas trajetórias e como lidamos com a realidade de ser mulher indígena vivendo em contexto urbano. Neste primeiro episódio, convidamos a cacica Alice Guarani, coordenadora do Centro de Referência Indígena Afro do Rio Grande do Sul, para falar sobre um tema bastante urgente: a luta contra o marco temporal, um recurso jurídico que está tramitando no Supremo Tribunal Federal e é defendida por ruralistas, grileiros e todos aqueles que têm interesse no uso e exploração sem controle e de forma destrutiva das florestas, destruindo também a vida, a cultura e as tradições dos povos indígenas que vivem nas florestas. Por isso, há uma forte mobilização mundial e nacional contra o marco temporal. A cacica Alice Guarani também participou da segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, que reuniu mais de 4.000 lideranças femininas em Brasília no início de setembro deste ano. Elas ficaram em vigília e mobilizadas contra o marco temporal que estava sob análise no STF. Com a palavra, agora, a cacica Alice Guarani. Olá a todas, todes e todos. É um prazer, uma satisfação poder conversar um pouco com vocês, nossos ouvintes. Sou Alice, sou do povo Guarani, nascida e criada na periferia de Porto Alegre, no bairro Morro da Cruz. Os meus pais são do interior, da cidade de Pejuçara e Cruz Alta. Sou uma mulher indígena periférica, não aldeada. Meus pais também não moraram na aldeia. O processo de violação, apagamento e segregação racial que vivemos em todo o Brasil desde que as caravelas aqui atracaram há 521 anos, se estendeu muito forte ao estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, território indígena do povo Guarani, do povo Caingangue, do povo Charrua, do povo Minuano, do povo Xoclém, entre outros diversos povos que por aqui passaram. Neste ano de 2021, fomos novamente surpreendidos com a tentativa de violação, de apagamento, de violência contra a nossa existência,
Sim, a tese genocida do marco temporal. O marco temporal, ele diz que somente os indígenas que estavam em seus territórios a partir de 1988, com a data de 5 de outubro mais especificamente, é que têm direito a este território. Estamos falando de violência, violação, apagamento, segregação e de racismo estrutural. Como nós, sabendo de todo o processo que houve sobre os territórios dos povos originários, poderemos estar em nosso território em 5 de outubro de 1988? Isso não é possível. Migrações forçadas, violentíssimas, houve escravização. Portanto, eu mesma, esta indígena periférica que fala com vocês, sou uma migrante no meu próprio território. Sou uma mulher que vive em diáspora. Isso, diáspora, em meu próprio território. Toda a Biayala, para nós povos indígenas, é território indígena, é território ancestral. Foi a cidade que invadiu os nossos territórios, foi a cidade que atravessou com violência, com violação, com estrupos, os nossos corpos. Então, quando falam que a partir de 5 de outubro de 1988, só quem estava em seu território tem direito a ele, é novamente uma tentativa de extermínio, de apagamento. Nós, que somos indígenas, que vivemos nas periferias, somos a mais pura verdade sobre um marco temporal que já existe. Sim, somos. Pois já fomos forçados, através das nossas gerações, a sair dos territórios. Pois já somos forçados, violentados diariamente pelo Estado, pela sociedade, que não nos quer na cidade. Índio na cidade? Não. Respeito. Indígenas na cidade? Sim. Indígenas na cidade, retomando territórios ancestrais sagrados, através dos nossos corpos, autodemarcando novamente o nosso território, pois os nossos corpos são ancestrais e são políticos. Carregam o sangue, o suor, as dores de todas as nossas ancestrais que foram violentadas, silenciadas, sequestradas e estrupadas. Então, é nosso direito e nosso dever gritar, ecoar estas vozes, autodemarcar com os nossos corpos o lugar onde caminharam e passaram os nossos ancestrais. Indígenas urbanos, sim, indígenas na cidade, pois a nossa aldeia
é onde nós estivermos. A Biayala é toda um território indígena. Obrigada, Cacica Alice Guarani, por suas palavras que nos ajudam a entender o que está por trás dessa terrível tentativa de restringir os direitos constitucionais dos povos indígenas. Como disse Alice, as tentativas de violação e apagamento da cultura e tradições ancestrais dos povos originários e de suas terras estão presentes na ameaça do marco temporal. É bom lembrar que a votação não foi concluída. Em 16 de setembro de 2021, o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas e interrompeu a votação para analisar melhor o tema. Não há prazo para retornar. A votação foi interrompida com um empate de 1-1, com o voto do ministro Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, a favor do marco temporal, e o voto contrário ao marco temporal pelo ministro relator Edson Fachin. Estaremos atentas e em vigília. Esse foi o primeiro episódio dos podcasts do projeto Mulheres Indígenas em Contextos Urbanos, Construindo o Direito de Existir. Em cada episódio, traremos um assunto que fale de nossas trajetórias e como lidamos com a realidade de ser mulher indígena vivendo em contexto urbano. Convidamos a todas, todos e todos para acompanhar o rap de lançamento da nossa irmã MC Souto, intitulado Retorno. E até o próximo episódio. Quanto tempo de nós foi tirado, quanto tudo que é nosso é negado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram. Quanto tempo de nós foi tirado, quanto tudo que é nosso é negado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram. Filhos da terra de volta pra terra, todo canto do mundo é seu lar. Nossa alma não grita, mas berra, nosso canto é guerra que atravessa rio e mar. Não vão mais roubar, não vão mais usar da história que o povo se apropriar. Coca não é enfeite ou brinquedo, se exige respeito, repensa antes de usar. Não deixamos de ser o que somos por conta de um celular. São mais de 500 anos que eles causam danos visando apenas cédulas. Territórios originários e não fundiários, herança viva secular. Crença nas crianças, levante e avança trazendo vitória incrédula. Querendo a pintura, querendo o sagrado, querendo a cultura, querendo o legado. Não somos só figura pra ser estudado, somos ruptura de colonizados, feitos de bravura, não domesticado, força que perdura, não catequizado. Eles captura, traz escravatura e nós é que tem que ser civilizado. Dispenso elogio exótica, homenagens racistas patéticas. Nossa presença além de estatísticas, lógica sexista antiética. Sem tempo pra ser didática, queremos prática enfática. Que tanto se fala, se vê por completo, não só objeto de sala de aula. Entre dor e trauma, história e drama, carrego na alma das histórias, trama de raiz nordeste como Cajarana, Ceará, Agreste sem raça ariana. Somos Sussuarana, somos Sagarana, na saga em busca e nada ofusca a volta pra terra de Pindorama. Quanto tempo de nós foi tirado, quanto tudo que é nosso é negado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram. Quanto tempo de nós foi tirado, quanto tudo que é nosso é negado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram. Quanto tempo de nós foi tirado, quanto tudo que é nosso é negado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram. Quanto tempo de nós foi tirado, quanto tudo que é nosso é negado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram. Quanto tempo de nós foi tirado, quanto tudo que é nosso é negado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram. Quanto tempo de nós foi tirado, quanto tudo que é nosso é negado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram.